Precisou? Nós tem. Fala galera, seja muito bem-vindo ao Nós Tem Podcast. Estamos aqui com mais uma gravação. E quem vos fala é Lincoln Lisboa. Vou passar a bola aqui para o nosso amigo aqui, o nosso co-host, né? O homem dos números. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembre-se, Nós Tem. Meu nome é Jorge Albino. Satisfação estar com você em mais um episódio. O nosso convidado certamente entregará um grande conteúdo para nós. Para cima. Para cima. Cara, o convidado de hoje, ele vai desmistificar algumas coisas na sua mente. Por exemplo, a sua Alexa, ela necessariamente não é uma automação. Com vocês, Luiz Lulaine, founder. Pô, meu inglês, cara, eu tenho que trabalhar esse inglês. Da HT Control. Uma salva de palmas pro amigo, né? Obrigado, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. E é isso que você falou, né? Alexa, às vezes as pessoas compram Alexa e já acham que estão com a casa totalmente resolvida. Comprei a Alexa, vou chegar em casa e controlar tudo. Mas tem vários sistemas por trás da Alexa, tem várias soluções, então não é bem assim. Tem que comprar outros componentes e aí também tem que entender que a Alexa é algo simples que pode se enquadrar num sistema de automação que a gente chama de IoT, que é esse que você compra na Leroy, compra na internet, e tem um sistema de automação residencial que é o mais avançado, que é um sistema americano, que aí é uma empresa mais especializada que também conversa com a Alexa, mas aí é diferente. É como se tivesse a Alexa mais um computador e esse computador conversasse com ela. Então tem coisas que são mais avançadas e outras mais simples que conversam com a Alexa. E mas esse só é o Alexa caso... não resolve. E esse é o caso da HT, né? No caso, é o serviço mais complexo, né? Exato. Como a gente acaba atendendo alto padrão, então, e eu já tenho 20 anos de mercado, e na época que a gente começou não tinha Alexa, não tinha esses interruptores inteligentes, então a gente precisou se especializar em uma marca mais robusta. Hoje, por exemplo, o nosso carro-chefe é uma marca chamada Crestron, que é uma marca americana. Para vocês terem ideia, assim, ela faz a automação do Pentágono, da Casa Branca. Então, são coisas que são marcas mais conceituadas. Então, nesse caso, e são marcas que são robustas, né? A Alexa, eu acho que tem 5 anos de existência, mais ou menos. A Crestron tem 50 anos. Então, assim, só que quando ela lançou, a Alexa lançou, ela já estava com uma processadora em série, mais ou menos uns 5 anos. Ela lança a cada 10 anos. Então, só atualizou um software e ficou compatível com a Alexa. Então, assim, é um negócio bem robusto, né? Maneiro. Lá em casa não tem Alexa, não. Tem um tal do Alex. Alexa? Não escuta, não fala, não automatiza nada. Não... Aí é bom. Mas levanta e acende a luz, né? Tem gente que não tem Alexa, mas tem lá a esposa, né? Amor, acende a luz aí pra mim. Aqui. Eu queria trazer esse detalhe, mas acho que é memes, eu que sou o Alexa. Quando vai deitar, né? Amor, esqueci de pegar água. Aí tu vai lá, Alexa. Faz sentido. Luiz, na sua visão, cara, a automação residencial, e já passando para essa parte mais complexa que você falou, para residências de alto padrão, é um luxo ou uma necessidade? Então, continua sendo um luxo, mas virou uma... Eu nem diria necessidade, mas virou algo assim que faz parte da casa, né? Não é mais supérfluo, né? É que antigamente a gente falava muito, uns 10 anos atrás, a automação ela acabava competindo com o budget, o valor que o cliente queria investir. Então, assim, vou comprar... poxa, eu quero melhorar meus móveis, né? No alto padrão, às vezes, é claro que o dinheiro não é muito o problema, mas ele sempre bota um valor, assim, eu quero gastar tanto. E às vezes ele olhou um móvel super sensacional que aumentou, sei lá, 30% o orçamento dele. Aí, normalmente, o cliente tirava da automação, né? Não, eu vou diminuir a automação, vou diminuir o som, vou diminuir a tecnologia. Hoje já não. Hoje eles não abrem mão disso. Então, se você pegar a casa de alto padrão, toda casa de alto padrão vai ter um home theater, vai ter um sistema de automação, vai ter todo aquele sistema já programado desde o início. Então, quem não está... Assim, se você entrar numa casa de alto padrão hoje que não tem automação, não tem cinema, ela está bem desatualizada. Porque já faz parte do contexto de luxo, né? Já faz parte de todo o ecossistema, né? Exato. Já faz parte. Então, hoje, já deixou de ser aquele negócio novidade, né? Já virou algo comum.
É comum você chegar no alto padrão e ver uma BMW, uma Mercedes, um Porsche. Então, assim, a automação chegou nesse sentido já. Entendeu? Já é algo comum. Hoje vocês já conseguiram atender algum cliente, né, mais famoso, né? Ou alguém que tem alguma relevância maior, que possa ser dito, né? Porque tem alguns gente que são chatos, não pode. Não, assim, hoje sim, a gente já atendeu. Porque, assim, a empresa a HT hoje ela tem 9 anos, né? Eu já tenho 20 anos de mercado. Então, sempre trabalhei no alto padrão nas empresas que eu trabalhei antes de abrir a HT. Então, hoje, há muitos anos trabalhando com alto padrão, famosos, jogadores de futebol, empresários bem-sucedidos. Então, a gente já está nesse mercado há um tempo. E com a HT, a gente já atendeu alguns jogadores e empresários famosos aí, que estão todos nesse alto padrão aí. Falar um aí, de repente, Everton Ribeiro. Maneiro. Então, Legal. a gente atende esse pessoal mais sofisticado, às vezes vendendo, porque a gente trabalha tanto com a parte de venda de projeto, venda de produto e instalação. Mas nem sempre entra esse ecossistema. Às vezes o cliente já tem um produto e a gente faz só a consultoria, né? Então tem alguns nichos que a gente trabalha dentro da HT que acaba atendendo todo o público. Entendi. Tem alguma... Eu acho muito interessante essa questão da automação, mas toda vez que um convidado vem aqui, eu procuro entender os motivos que te fizeram entrar nesse mercado de automação, que te fez se apaixonar por esse mercado. Porque, assim, para o grande público, vamos colocar assim, né, a automação só veio depois da Alexa. A realidade é essa. Né? Sim. Mas é algo, como você está dizendo, algo bem, né, mais antigo. Mas o que fez você se apaixonar por essa área de atuação? Legal. Eu sempre fui ligado à tecnologia, sempre gostei de tecnologia, mas eu não tinha uma ligação direta com automação. Na verdade, eu digo que foi Deus mesmo que me levou para esse caminho. Uhum. Porque, na verdade, eu fui timoneiro, né, de remo, né, e aí eu treinava no Vasco, e aí eles pagavam lá uma ajuda de custo, a faculdade, e meu sonho sempre foi ser delegado. Então, Legal. eu estudava direito na época. E aí o clube pagava a minha faculdade. Só que aí teve umas coisas lá, a gente acabei saindo do Vasco, aí o Botafogo... conversei com o Botafogo, e aí ele falou assim, não, vou conseguir pagar a tua faculdade e tal, ajuda de custo não dá ainda, o clube tava... o Botafogo sempre foi... E eu tava matriculado. Uma diferença entre ser aluno e estudante. Exato. Tô sabendo desse Bastidores, episódio, bastidores. Então... Aí eles iam pagar minha faculdade. Só que quando começou, o timoneiro, ele é como se fosse um técnico no remo, né? Uhum. Ele fica dando as coordenadas e tal. Ele falou, poxa, quem é timoneiro aqui, não dá pra gente pagar outra faculdade, não dá pra gente pagar a faculdade de Direito, só Educação Física. E aí eu fiquei meio chateado, naquele momento eu não tinha condições de pagar a faculdade e tal. Uhum. Aí eu falei, tá bom, né? Pelo menos vou estudar. E aí, só que aí, já com 20 anos, 21 anos, aí eu já comecei a falar, eu preciso arrumar um trabalho, né? Porque não dá para ficar sendo sustentado, até porque a gente nunca teve uma condição financeira muito boa. E aí, foi aonde um amigo meu o Guilherme, começou a trabalhar numa empresa, e aí a empresa estava crescendo, e naquela época o cinema estava começando a entrar em alta, automação mais ou menos, mas o cinema, uns 20 anos atrás, o cinema estava... bem alta, e aí eles montavam mais cinema, home theater, som ambiente, essa parte toda, aquele áudio de audiófilo, que é um sistema estéreo, 2 caixas, uma coisa bem bacana de qualidade. Né? Não, só de bar veio depois, era mais cinema mesmo, mais cinema. E aí eu falei, cara, quando aparecer uma vaguinha aí, me chama. Aí foi esse Guilherme, que é esse meu amigo, e depois foi o Felipe, um outro amigo meu, e aí eles acabaram me chamando. Aí quando eu entrei, me apaixonei, que eu sempre tocava, né, baixo, minha família toda tem uma história com música na igreja e tal. E aí eu me apaixonei primeiro para a parte de áudio e vídeo. E aí quando começou a entrar a automação, que eu comecei a estudar, aí eu falei, nossa, esse é um mercado. E aí meu primeiro ano de trabalho eu já tinha em mente, assim, acho que eu vou montar um negócio desse aí. Mas primeiro eu já tinha em mente que eu precisava passar por um processo. Então, a HT, ela veio depois de 10 anos. Então, eu me consolidei, eu aprendi tudo que tinha que aprender. Comecei como auxiliar técnico, aí virei um técnico. Aí o técnico, você já tem a responsabilidade, é como se você fosse o 01 da obra.
E aí depois eu virei um projetista, então fazia os projetos todos, né? Porque quando você pega uma casa de alto padrão, você pega a planta, faz toda a infraestrutura, as eletrocalhas, tubos, eletrodutos, essa coisa toda para você deixar tudo previsto para não ter aquele fio aparecendo, não ter tudo bem organizado, exato. E aí depois eu quis me testar como comercial e apareceu uma vaga de gerente comercial. Na primeira empresa que eu comecei trabalhando, apareceu, e aí eu até digo que ela foi a minha primeira empresa de carteira assinada e a última, né? Porque eu voltei para ela, fiz um trabalho legal, e aí num tempo eu comecei a montar uma startup, não deu muito certo com um amigo, e aí depois eu montei a HT. Aí a gente está até hoje aí, graças a Deus, caminhando bem sucedido. Bacana. Enfrentando os desafios aí de ser empresário e de ter uma empresa no Brasil, mas Deus tem dado graça. Graças a Deus. E se tem alguém que entende os desafios, é esse cara aí. No mínimo ele tem que entender, né? Poxa, e que desafio, né? Que desafio. Foi legal que você tocou nesse assunto, cara, do cinema. Eu não sei se o algoritmo do Instagram de vocês está igual ao meu. Mas o que eu tenho visto muito, cara, nem Instagram, mas YouTube, né? Que agora tem a situação do vlog, que era antigo e agora tá meio que voltando, mas com a galera com poder aquisitivo maior. Então eu tenho visto que tá muito na tendência essa questão do alto padrão e até pro cara de classe média também. Ter o cinema em casa. Porque, por exemplo, você construir um cinema, uma estrutura de cinema na sua casa. Eu acredito que na década de 90, né? Mais ou menos ali onde começa, o início de 2000. 80, 90. Pô, ainda tinha DVD, CD. Então, toda a qualidade, todo o conforto era um. Hoje, o cara, ele não se dá o luxo de ir no cinema. Então, a grande maioria tá construindo, né? Dentro da sua própria residência. E quais são hoje os maiores desafios que você encontra em construir isso no alto padrão? Porque aí uma coisa é você construir para o Jorge, para o Lincoln, outra coisa é você já construir para um cara que, pô, de repente ele é um Faria Line, ou de repente ele tá Alphaville, enfim, algumas outras dessas cidades mais requisitadas. Então, na verdade, porque tem dois conceitos. Tem o conceito do cinema, que aí o cinema, o que ele é? Ele acaba sendo um ambiente dedicado para filme. Aí você faz o cinema com as poltronas, com uma tela, então é algo um pouco mais avançado. E existe o que a gente chama de home theater, que às vezes você faz na sala da sua casa. Então, o que é comum hoje? O home theater. Aí já virou uma coisa que toda casa, se você chegar numa sala e ver 5 caixas e um sub, já tem um home theater. O cara já tem um home theater. Então, sim, só que o home theater na sala, você não pode pegar tão pesado porque você está brigando com a arquitetura. Senão a arquiteta vai te matar lá, né? Estragou todo o projeto dela. Então, hoje, o cinema, ele ficou uns anos assim, sem estar muito em voga nas casas de alto padrão, porque todo mundo viu que no living estava sendo suficiente. Só que, e aí começaram a lançar aquelas salas mais sofisticadas de cinema e mais exclusivas, então ele meio que deu uma segurada. Só que agora ele está voltando novamente. Então, esse ano, por exemplo, a gente já fez alguns cinemas, e aí o cinema vai com poltrona, aquela poltrona que você aperta um botão e deita, né? Pipoqueira, na automação. Smart Fit. Igual lá no showroom, Alexa, ligar a pipoqueira, aí você já deixa o milhozinho lá, já liga. Então, hoje começou. Então, o que é o grande desafio? O grande desafio é você achar um espaço dentro da casa que você consiga montar o cinema de acordo com as normas, né, técnicas para você poder pôr as casas. Hoje tem o Dolby Atmos, né? Antigamente o cinema era 5.2, aí 7.2 no máximo. Hoje é 9, 12, entendeu? Então hoje o Dolby Atmos aumentou a quantidade de caixas, né? Então você precisa ter um ambiente dedicado. Então assim, o cinema ele sempre vai ser um desafio, é o espaço. Mas como essas casas de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, espaço não é um problema, é só o cliente querer mesmo fazer, entender. E com a gente sempre fala isso, né? Hoje nossa cidade não é suave, né? É bem perigosa, né? Então, assim, tudo que o cliente de alto padrão puder fazer na casa dele para evitar ele ter que sair de casa. Não é que ele vai ficar confinado, né? Mas é importante ele ter tudo que ele pode ter dentro da casa. E o cinema eu vejo como algo muito importante.
né? Ele consegue chamar os amigos. E não é só isso, tem aquele ambiente de família, né? Que a gente chama de resenha, né? Com os amigos. Então você faz um churrasco. Não, mais tarde vamos Você tá com criança pequena, vamos assistir né? um filme. Criança pequena, tu não vai ir pro cinema e tal, ele ali... Tudo... Exato. Então, assim, é o conforto. Que nem as pessoas falam, automação, mas, pô, será que eu não consigo levantar e desligar um interruptor? Ah, consegue, né? Mas se eu já sentei, por que eu tenho que levantar? Eu pego o celular e desligo, mando o comando de voz. Então, assim, a gente facilita a vida levando um luxo, entendeu? Para casa. Então, não é deixar o cliente preguiçoso, mas é deixar a casa dele inteligente, né? E ele ter acesso à casa toda na mão, assim. Acho que é mais ou menos isso. Cara, fui lá no showroom. O Luiz aí, pô, Alexa, isso tudo apagado. Aí as coisas iam acontecendo, pipoca saindo, janela levantando. Pô, cortina abrindo. Vou mandar uma dessa lá em casa. Fui na Shopee e comprei. Comprei a persiana, botei lá. Só que, pô, ninguém me avisou que tinha que botar o sistema, né? Eu tô lá... Aí não quis ligar pro amigo, quis fazer sozinho, aí... O Alex tá ruim, mano. Toda hora eu tenho que ficar botando pra cima, pra baixo. Enfim, cara. Isso, né, acaba sendo o desafio do baixa renda, né? Que não é o público-alvo de vocês, é óbvio. Eu acredito que, de repente, dependendo do nível de complexidade, de repente, pode ser que vocês... Não, então, hoje o que acontece? Eu sou muito fiel ao meu parceiro que me gera trabalho, né? Então, assim, hoje a gente tem bastante parceria com os arquitetos. Então, eu tive que me especializar num sistema mais simples. Por quê? Porque senão meu concorrente ia acabar entrando. Porque o que está acontecendo hoje? Todo sistema simples, ele, querendo ou não, acaba entrando no alto padrão, por mais que não seja o lugar dele. Então, o interruptor inteligente, sistemas de Alexa, todos estão entrando no alto padrão. E como é que você defende um sistema teu que custa R$100 mil e o cara consegue fazer com R$10 mil? Você tem que ter essa defesa. Sim. Então, para defender, você precisa estudar. Então, a gente estudou muito produto. Então, é um produto que você põe... vou botar uma casa de alto padrão. Se você for botar um interruptor inteligente, você vai botar mais de 40 interruptores, né? Se você for fazer a casa toda. Então, muito assim, grande, né? Exato. Aí ele começa a falhar, já não tem sistema, porque não foi desenvolvido para isso. Foi desenvolvido para você pegar, instalar e acabou. E o próprio cliente, que o conceito americano é esse. Você compra, você mesmo instala, você mesmo configura. Então, eles trouxeram isso para o Brasil e funciona. Não vou dizer quem funciona, não gosto de falar mal de produto, só que ele é limitado, né? É como se você pegasse eu gosto muito de falar referência de carro, né? Se você pegar uma BMW hoje, ela te leva no mesmo lugar que um Gol, né? Mas aí... O problema é como. O problema é o conforto, como vai te levar, a velocidade. Então, você pega uma curva, com o Gol você tem um limite, com a BMW é outro. Então, assim, dentro da tecnologia também existe isso e as pessoas, às vezes, elas vão pelo preço e pela facilidade. O interruptor é só descer um negocinho lá, um neutro, você instala, a automação nem sempre é só assim. Mas aí a durabilidade. Eu tenho um cliente que hoje funciona há 20 anos. A gente pegou um barco, por exemplo, com a marca Crestron, e a empresa que fez, a iluminação era toda Crestron, a empresa que fez não dominava a Crestron, então botou uma automação nacional, não é nem interruptor, inteligência, essas coisas não, uma automação legal, só que nacional. Então, o que eu fiz? Quando chegou o barco para mim, tava todo mundo fazendo um orçamento absurdo, porque queriam derrubar tudo e fazer tudo. Pra gente era o mundo perfeito, derrubar tudo, fazer um vendão, tá ótimo. Mas o cliente não queria gastar aquilo, porque ele iria trocar de barco, ele comprou só para passar um período. Então, o que a gente fez? Eu confio na marca, eu fiz um upgrade de processador, a gente fez toda a revisão das interligações. O barco veio da Itália com Crestron já, então a gente pegou os diagramas todos italianos e estudamos, vimos tudo e apresentamos para o cliente. Tem como resolver, só trocando uma processadora. A gente ainda tem a possibilidade de vender FOB, né? Então, vende FOB, o cliente traz, né? Comprou fora e trouxe. Então, assim, ele fez um investimento legal, mas não foi tudo aquilo que todo mundo estava oferecendo. O barco dele tá perfeito, 100% Crestron. A gente ganhou até um prêmio lá da Crestron. Eles postaram a gente no Twitter deles na época do Twitter. Então, o projeto. Então, assim, porque é uma marca consolidada. Se você pega um interruptor inteligente, ele não é um produto consolidado, né? Então, assim, a gente fez teste, né? Bota várias quedas de luz, desliga o disjuntor e liga. Aí daqui a pouco ele some do aplicativo. Aí você tem que botar... Só que, tipo, o cara que pagou R$300 no interruptor, ele sabe que
ele até fica assim, não, beleza, eu vou. Mas às vezes as pessoas na hora de vender não falam isso, Sim. né? Então a gente pegou uma casa que tinha 45. Aí a arquiteta parceira nossa pegou essa casa. Aí ela falou para mim, Luiz, você faz? Eu falei assim, então, eu sei o caminho, só que tem que ser do nosso jeito. Vai ficar perfeito? Não, não tem como. Fugiu muito dos números, mas vai ficar funcional. Então, assim, aí às vezes o cliente, ele até aceita, porque ele gastou R$3.000, dependendo do restaurante que ele for, ele vai gastar isso. Sim, sim. Então, assim, aí ele até fica, não, tudo bem, eu aceito. Só que aí tem essas limitações, e no alto padrão não dá para errar. Se você errar, esquece. Então, assim, esse produto, a chance de errar é muito grande. Entendi. Então, a gente estudou? Estudou, mas eu aconselho apartamentos de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, 3 cômodos. Assim, eu tento não passar de 20 unidades quando chega esse tipo de produto pra gente. E o Wi-Fi perfeito. O Wi-Fi eu não abro mão, tem que ser a marca Ubiquiti, americana, Wi-Fi sensacional, porque ele é 100% dependente do Wi-Fi e da Alexa. Ele não tem uma processadora, que é como se fosse um computador, comandando todo mundo. É nuvem. Alexa é nuvem. Se a Alexa sair do ar, Já era. acabou. Cai tudo. A minha automação, se cair internet, cair tudo, o cara funciona na rede. Entendeu? Então é diferente. E aí, imagina aí um multimilionário, o cara com muita grana, chega em casa, vai ligar a televisão, não liga. Pô, meu irmão, ele vai querer, não é produto para ele, entendeu? E aí os que acabam comprando ficam estressados e aí daqui a pouco acabam chegando na HT. Não, preciso fazer um upgrade, entendeu? Só que acaba queimando um pouco a automação. A automação não presta, mas não. É a empresa, é a forma que foi projetado. Então, às vezes, eu prefiro não vender. Porque é melhor não vender do que você fazer uma venda que não vai funcionar. Então, eu bato o pé, eu falo, não, esse produto aí não dá. Do jeito que você quer fazer, eu não consigo. E até você está falando dessa questão, como você trabalha com alto padrão, o networking deles, se ele fala mal para tá arriscado, pelo menos naquela região ali, tu não conseguia entrar mais. Não entra. E assim, não são contratos baratos. Então, realmente, você tem que zelar, porque como você falou, erro zero. Porque tu erra com um jogador X que tem mais 60 colegas no mesmo padrão. E aí, Exato. 60 contratos que você acabou escorrendo pelas mãos. Realmente, o mercado de alto padrão é complicado. A nossa cultura é muito essa. Tendo o pai, aí vai o filho, aí o irmão, aí... Entendeu? E aí, tendo o arquiteto, então, assim, eu cuido do bem maior do arquiteto, que são os clientes dele que acaba virando o meu bem maior. Então, assim, tem que ter um cuidado. É claro que, assim, ninguém vai ser perfeito. Porque, às vezes, a gente fala assim, a pessoa tem aquele sentimento que é tudo muito perfeito. Tem que ser. Mas você depende de muitas pessoas. Você depende do construtor, você depende do marceneiro, você depende... Então, muitas opções. Mas o que a gente tem feito? Amarrado todas as opções para a gente poder entregar algo perfeito, entendeu? Então, é exatamente isso. E dentro do prazo, né? Esse é o maior desafio, é você entregar tudo no prazo, porque você depende do prazo de outras pessoas. E é mais ou menos isso. E aí, é engraçado que a gente até brinca, que quando você entrega no prazo, você é muito elogiado. Mas você fez a tua obrigação. Tipo, é nada do que a tua obrigação. Mas hoje é tudo muito complexo, que quando você faz o mínimo, já é elogiado, mas no alto padrão exatamente, você tem que estar sempre buscando melhorar, por isso que a gente tenta sempre padronizar baseado na cultura americana, porque é uma coisa que quando eu comecei, eu ficava mega chateado, que todo mundo falava assim, quando você pegava um alto padrão, cara, pô, eu vou em São Paulo achar uma empresa, porque ele achava que no Rio tem essa cultura, né? No Rio não tinha. Então eu falei assim, cara, não vou me basear em ninguém em São Paulo, vou me basear na cultura americana. Então hoje você pega meu quadro, tem lá, igual os americanos fazem, o quadro tem o nome da empresa, né? O quadro de automação tem o nosso nome. Aí você pega o acabamento das instalações, os hacks, o conceito da obra, conceito de projeto. Então assim, hoje eu me baseio muito nisso. Então acabou que nesse conceito, a gente acabou sendo muito bem sucedido. Bacana. E a gente até chegou no alto padrão muito rápido, né? No meu primeiro ano de empresa, eu já fiz um apartamento triplex em São Conrado, entendeu? Coisa então, assim, fina. Exato. Então, a gente chegou muito rápido. E quando você faz o primeiro, é o grande desafio, porque o alto padrão você não escolhe, né? Você chega lá. Então, assim, e é muito legal você valorizar as pessoas, principalmente quem trabalha com arquitetos. As pessoas às vezes querem focar nos super arquitetos, mas você vai chegar lá.
Mas você tem que valorizar, porque hoje tem arquitetos que, quando eu comecei a trabalhar com eles, eles faziam só projetinhos pequenos, hoje estão fazendo super projetos. Então, da mesma forma que a minha empresa vai evoluir, o teu parceiro também evolui. Então, por isso que é legal você estar junto ali, valorizando. E aí, quando a gente chegou, na verdade foi um cliente, que ele morava num apartamento mais simples e ele acabou se mudando. E aí, chega uma época da vida que o cara quer, não, vou morar em algo legal. E aí ele tem grana para isso, mora. Aí você vai junto. Aí quando você faz aquilo, eu lembro que quando eu fiz esse projeto, comecei a postar, e era em São Conrado, uma vista ali linda, que pegava o campo de golfe, pegava a praia de São Conrado, então assim, uma vista linda, e a piscina dele era maravilhosa. Então comecei a postar aquilo, aí uma coisa vai trazendo a outra. Aí a pessoa já falando, caramba, o Luiz mal começou, já tá fazendo um apartamento desse. Aí você já põe, exato, aí você já põe uma marca conceituada, que lá a gente botou Crestron e Lutron, que são 2 marcas de 50 anos no mercado. E aí você vai fazendo isso, daqui a pouco você vai pegando uma, outra, e aí, graças a Deus, a gente tem indo bem aí, ajustando tudo, tentando melhorar a cada momento. Muito bom. Legal que você vai olhando assim o processo, né? E a HT é fácil de eu falar, porque eu convivo com o senhor e a senhora HT, e a gente já fez alguns processos de freela também para HT, então já está na veia também da Nós Tem a HT. Exato. E o que eu acho muito interessante no processo comercial, eu acredito que é quase que um padrão, pelo que eu tenho entendido. Que o alto padrão, é quase que redundante, não é? O alto padrão, a exigência de um funil que seja atrelado à ativação no final é muito grande. O que isso quer dizer? A parceria, o contato, então, não é que você não vai atingir os novos lá no topo, de repente com tráfego pago, enfim, em situações, ou criação de conteúdo, não é que esse processo lá em cima não vá parar, mas o processo lá embaixo ele tem que ser muito bem permeado, porque é do pai para o filho, é do herdeiro para a herdeira, e aí esse processo vai criando o efeito bola de neve, né? Bola de neve. Falou da nossa casa. Da nossa casa. Mas, enfim, eu queria entender para você como que... Você não vai precisar me falar aqui as estratégias comerciais, é óbvio, mas como que você... baliza esse seu processo de aquisição de parcerias. E aí a gente fala de parcerias, aí tem, por exemplo, os arquitetos, aí você tem de parcerias também fornecedores, né, as marcas que você trabalha diretamente. Como que você valida, de repente, entrou, de repente, um fornecedor novo dentro do mercado, merece minha atenção, não merece minha atenção? Porque, assim, eu acredito que é um grande desafio, porque você trabalha para uma galera com um nível muito alto de excelência e de constância dentro daquilo que você está entregando. Então, você não pode trazer qualquer um para o seu time de parceria. Como que funciona esse processo e como que você também se dá para esse processo? Porque não só você precisa ter parceiro, como você também nesse negócio precisa ser parceiro. Exato. Então, assim, na verdade, essa metodologia eu não tenho muita dificuldade de falar, porque... uma coisa é você falar a metodologia e a pessoa anotar, né? Outra coisa é ela pôr em prática. Então, nem sempre... As pessoas, às vezes, ficam com medo de falar, ficam se protegendo, mas eu vejo que a prática, ela é bem mais complexa do que você só pegar uma ideia e anotar ali. Então, assim, na realidade, hoje, o que a gente faz? No começo, a gente ia para todos os arquitetos, né? E aí acionava, entrava em contato, mostrava portfólio, projeto... Isso. Só que chega um tempo que você já não faz tanto isso, porque o teu arquiteto te indica para o outro. Então, aí começa a ficar no automático. Então, hoje, assim, a nossa empresa, ela já tem o que a gente chama de venda automática. Então, todo mês já tem a gente já sabe que vai receber tantas indicações. E aí, quando não recebe, aí a gente faz a capitalização. Porque hoje, o que eu estou tentando? Entregar mais qualidade do que volume. Então, ano passado, por exemplo, eu falei assim, vamos dobrar o faturamento, vamos para cima. E aí, o que aconteceu? A gente foi e dobrou, só que a mão de obra é muito específica e tal, a gente tem umas equipes terceirizadas que são profissionais que têm 20 anos comigo, então a gente acaba, né, quando vê que o volume não vai atender com a nossa própria equipe, a gente tem pessoas de confiança que seriam pessoas altamente... confiáveis, então você consegue ir mantendo esse volume. Só que dobra o faturamento, mas o líquido ali, né? Ele não consegue a mesma porque demanda. são obras de 2 anos, 1 ano, obras muito grandes. Então, se você
abraçar tudo, você vai ficar com... Vamos supor, a gente está entregando obra agora que a gente vendeu ano passado. Entendeu? Então, o que eu entendi com isso? Eu falei, eu preciso... Aí eu comecei até a elevar mais o nível da empresa, pegar projetos ainda mais sofisticados para eu não ter, para eu, numa venda, fazer o valor de 3 vendas. Minimamente ter uma previsão. Exato. E aí eu começo a organizar melhor e começo a estar no topo. Então, você pega hoje, você entrar no Alphaville, você vai ver a placa Nossas Empresas em 2, 3 obras. Legal, legal. Entendeu? Então, você pega... Hoje a gente, por exemplo, está entregando no Mansões, está entregando 2 no Alphaville. Então, assim, são só condomínios bacanas. Então, mas se for pegar, tem cliente no Malibu, Santa Mônica Jardins. Então, assim, só o alto padrão mesmo. Então, hoje, se eu for pegar... Não que não seja alto padrão, mas vamos pegar ali uns condomínios legais, Península, que tal. Sim. A gente tem um projeto num ano, entendeu? Antes eram vários. Então, assim, a gente subiu o nível para a gente não ter um volume tão grande, mas ter obras muito legais, entendeu? Então, agora com painel de LED na piscina, né? Tá uma febre isso, todo mundo botando painel de LED. Aí é legal até que você tem que ter cuidado, porque o painel de LED da piscina é mais pro emergente, né? Se você pega um cara que é de berço... É diferente, né? Então, você tem que ter cuidado. No padrão, você tem que ter o tato. E aí vem a proposta. Por exemplo, eu trabalho com alto padrão. Eu vou mandar uma lista de supermercado pro meu cliente? Eu vou, né? Vou fazer uma apresentação. Aí o mercado, pô, mas perde muito tempo. Eu falei, cara, se eu fiz uma apresentação, se eu fiz o que eu chamo de orçamento conceito, se eu fiz um orçamento, uma proposta com foto, tudo bonitinho, e o cliente não fechar, ele não é meu cliente, independente de ser no nível ali que eu pego. Então, assim, eu tento fazer o máximo possível para deixar o cliente apaixonado. Que é aquela coisa, né? Tipo, o cliente, quando ele é apaixonado, ele vai sentar na mesa. Se falar do meu ramo, ele vai lembrar de mim. Vai lembrar. Se for aquele cara que tu atende de qualquer jeito, quando ele sentar ali, ele vai falar, tem um cara aí, mas... Entendeu? Então, assim, e é o cliente para a vida que eu falo. Então, assim, se o cliente... que no alto padrão tem muito isso. O cara ele vive para uma venda. Então, vendeu, fechou, entregou, acabou, meu. O cliente vai procurar o Zezinho da esquina para manter teu sistema funcionando, eu vou atrás de outro. Sim, sim. Porque a recorrência no alto padrão, ela não te sustenta. Você precisa vender. Só que eu penso no seguinte, ela não te sustenta financeiramente, mas ela te sustenta em indicações. Sim. Porque o cara que ele abandonou, ele não vai ser indicado. Verdade. Entendeu? Então, assim, aí o que eu faço? Eu levo o cliente comigo até o fim. Então, às vezes, Luiz, vai cobrar uma visitinha para ir lá apertar um negócio. Não tem problema, eu vou. Mas eu ofereço, só quer um contrato de manutenção? Tem uma visita mensal. Uma preventiva, né? Uma preventiva, Sim. exato. Então, assim, eu tento manter o cliente o mais próximo possível. Entendeu? Então, assim, a estratégia hoje que a gente tem colocado até para o ano que vem é isso, contratos de manutenção, que a gente já tem alguns, mas avançar mais nesses contratos e cada vez mais subir o nível da empresa. Cada vez mais. Aí, Luiz, você não faz? Faço. Mas eu vou estar sempre tentando subir o nível da empresa, porque é onde a gente se especializou. Sim. Então, hoje, as casas grandes, a gente consegue atender bem e ter o produto assim à altura do projeto. Bacana. Não. Legal, legal. Conta pra gente um pouquinho quais são os serviços, né? Esse ecossistema. Porque a gente vem de uma época, né? Principalmente a galera 80, 90, início de 2000. Quem faz muita coisa acaba não fazendo nada. E isso eu tentei jogar bola, né? A gente vivia, e era uma dificuldade minha, porque eu acabava servindo pra tudo, menos pra goleiro, né? Não dá. Não era um centroavante igual o Luiz, né? Igual o teu irmão, mas tava lá. Só nos 40, né? Que não consegue correr, fica lá na frente parado. Hoje a gente vive uma geração que, se o cara não entende o todo minimamente, ele acaba patinando no mercado. E se ele for muito bom naquilo que ele faz, ele tem que ser o melhor. Porque senão ele vai abrir espaço para a concorrência e vai ser engolido. Então a gente vive uma geração extremamente diferente. E a HT, ela também tem um ecossistema. Então conta pra gente como é que funciona esse processo da HT, o que a HT ela pode contribuir aí para a construção, né? Ou construção ou reforma de algum ambiente de alto padrão. Sim, então, o ecossistema no alto padrão ele é muito importante. É exatamente isso que você falou.
Existia uma cultura que você faz tudo, não faz nada bem, né? Só que no alto padrão é diferente, você precisa ser especializado em tudo. Então, o nosso ecossistema hoje consiste em automação, home theater e cinema, né? Som ambiente, a gente faz painel de LED, câmeras, rede, né? Rede Wi-Fi, cabeamento estruturado e controle de acesso. Então, eu tenho 7 segmentos dentro de uma empresa só. Por que isso? Porque no alto padrão, o cliente ele tem muito pouco tempo para conversar com você. A vida dele é muito corrida. Então, ele não quer ter... fulaninho ali faz rede, o outro ali faz câmera, e o outro ali faz não sei o quê. Só que a gente é especializado e certificado em todos esses quesitos. Exatamente. Então, não é qualquer um. Por isso que, como eu falei de rede, eu não vendo qualquer. Rede, por exemplo, hoje é o coração da casa. Eu falo com o meu time, pessoal, o cliente até suporta ficar sem uma TV um final de semana, ele pega o celular ali e vai atender. Ele suporta ficar sem monitorar a casa um dia, ele suporta, mas sem internet, não suporta mais hoje, porque a vida é internet, sem rede não suporta. Então, a rede virou o coração. Então, como é o coração, a gente não pode abrir mão, né? É que nem pegar um cliente de alto padrão, for operar o coração, ele vai pegar o melhor médico, né? Então, assim, é o coração da casa. Então, o coração da casa eu não abro mão. Então, assim, se você falar, Luiz, você tem algumas opções de produtos? Tenho, menos de rede. De rede ou é esse ou eu não faço, entendeu? Porque é o coração da casa para funcionar tudo bem. Então, aí eu sou um pouco mais engessado, mas para o bem do cliente. Tanto é que a marca que a gente trabalha hoje, eu sou revenda oficial. Só que eles montaram um site e vendem direto. Aí eu fiquei naquela assim, aí todo mundo, pô, vacilo, montaram um site, vou procurar outra marca. E eu falei, cara, não vou procurar outra marca. Vou aumentar minha mão de obra e vou passar os links para o cliente comprar no site. O jogo mudou, né, cara? Até isso aí o jogo mudou. Mudou, então você tem que se adaptar. Então, assim, eu não vou ficar chateado. Não, tá dando super certo, não dá problema, não tem manutenção, não tem mão de obra. Eu não lembro qual foi a última antena que eu troquei em 8 anos. Caramba. Então, assim, não dá problema. Então, por que eu vou trocar só porque o cara tá vendendo direto? É legal? Não é o que eles fizeram. Mas, assim, o governo deixa acontecer isso, o que acontece acaba. Então, assim, eu tenho que me virar. A gente não tem alguém que te incentive. A gente tem que se virar. Então, assim, eu melhorei a mão de obra e continuei trabalhando. Então, hoje, por exemplo, se a internet de um cliente cair, já toca no meu celular, eu já sei que a internet dele caiu. Legal. Aí, em vez dele me ligar, Luiz, minha internet tá ruim. Eu ligo, seu link caiu. Tem que precisar ligar para a operadora. Se uma antena dele cai, por exemplo, a empregada tá limpando alguma coisa, a antena na Switch Master, ela desplugou. Fica no teto, tô dando só um exemplo, né? Desplugou alguma coisa, a gente já é notificado. Então, assim, o alto padrão, cada vez mais você tem que ter esses ecossistemas na mão e cada vez mais avançados para você minimizar aquela complexidade do cliente ter que te ligar, ter que te mandar mensagem e você fazer isso no lugar dele. Entendeu? Sim, exatamente. Dentro disso daí, eu acho que é bem importante a gente também frisar a história de quem faz isso tudo acontecer, né? Então conta pra gente aí um pouquinho quem é o Luiz, da onde que veio, como que entra dentro desse mercado. O Jorge já teve a oportunidade de entender melhor, mas um pouquinho da história do Luiz como todo, de repente propósito de vida, acho que é legal, né? Principalmente para o cliente de alto padrão, né? Verdade. A confiança está em primeiro lugar. Sim, eu só vou te pedir uma licença aqui enquanto você vai falando. Eu vou aqui no banheiro rapidinho, que pode, né? Aqui é um ao vivo gravado. Isso aí, isso aí. Do nada chega aí um iFood. Deixa eu ver aqui rapidinho. Corta. Então, o Luiz, na realidade, ele... Como eu falei um pouco já, né? Eu entrei na tecnologia, assim, foi algo que... procurando o primeiro emprego e acabei me apaixonando e falei, quero isso. Eu sempre tive uma mente meio empreendedora, né? E muita resiliência, porque meu pai, ele praticamente começou no primeiro emprego e se aposentou. Então, assim, isso eu sempre via como uma referência, porque se ele entrou no primeiro emprego e se aposentou, é porque ele se dedicou, né? E é legal porque ele era motorista de madame, então ele já trabalhava com alto padrão, né? Então aquilo ali eu já via, poxa, é um trabalho de excelência. Chegava tarde, ia no jantar, sempre
quieto na dele. O alto padrão exige muito isso. Você não pode ser uma pessoa extravagante, você tem que ser praticamente invisível. O dinheiro adora o silêncio, né? Exato. Você não pode passar do ponto, você não pode achar que o cliente é teu amigo, entendeu? Você tem que estar sempre um passo atrás e conforme ele vai falando, né? Que nem é muito engraçado. Outro dia eu postei no Instagram sobre a realidade, que eu já fui num cliente e aí acabei indo de helicóptero para Angra, né? E aí eu andei de helicóptero como ando no meu carro. Entendeu? Não fiquei, ai, caramba, eu tô de helicóptero. É porque você tem que manter Tem que manter a postura, aquilo como se fosse do meu dia a dia. Então, hoje a gente entra em casas que a gente só via na televisão, no cinema, e eu entro como se eu estivesse entrando na minha casa. Então, assim, esse é um conceito que a gente usa até como treinamento para a equipe. É falar com um artista como se você tivesse falando com a sua esposa, com o seu pai. Então, assim, super normal. Aí, se ele for entrando em determinados assuntos, aí você vai junto para não deixar ele sem conteúdo. Então, o Luiz, foi esse que entrou nesse mercado, eu já conheci, então já morei na Zona Sul. Então, morei na Zona Sul porque Deus foi bom com a gente. Então, assim, eu já tinha contato desde pequeno com amigos que tinham tudo e eu tinha que lutar para ter. Então, para mim não foi difícil entender alto padrão porque já era uma realidade dentro da minha casa, né? Partir do meu pai trabalhar com alto padrão. E era uma realidade nos meus amigos, né? A moto mais nova eles já tinham. Então, assim, a bicicleta que era a novidade de todo mundo já tinha. Então, aquilo ali já não era um espanto mais pra mim. Exato, câmbio Shimano, não sei o quê. Então, assim, eu ia ter 5 anos depois, 3 anos depois, e ter coisa que eu nem tive. Então, acabei tendo agora. Então, assim, então isso já sempre foi minha realidade. Então, e o engraçado é que eu vejo como Deus é bom. Ele já vai te preparando para algo que a gente nem sabe, né? Então, assim, eu nunca tive a ideia que eu ia trabalhar com alto padrão do jeito, né? É que nem, por exemplo, existem hoje clientes que eu fui como instalador e hoje eu sou dono da empresa e a minha empresa atende ele, sabe? Então, assim, foi uma resiliência mesmo de falar assim, eu quero isso para minha vida, acho que Deus me chamou para fazer isso e eu vou. Então, hoje eu sento na mesa com pessoas que, se fosse nos meus 18 anos, eu nunca ia imaginar. Então, assim, na realidade, da onde eu vim, ele já me preparou para o que eu faço hoje e eu não tinha a menor ideia. Entendeu? Legal. Então, acabou que isso me ajudou a chegar na empresa. Então, assim, meu primeiro showroom foi dentro de uma loja de imóveis planejados, porque eu não tinha grana para aluguel. Comecei, então, fiz uma parceria com um cliente, ele deixou eu montar lá. Aí comecei a vender, entrei em algumas sociedades que não deram certo, eu hoje sozinho. Então aí a coisa começou a fluir. Então aí já montei o meu showroom. Recentemente pediram a sala, foi muito engraçado, né? Porque é engraçado quando você já está consolidado e você passa por algumas coisas que você passou lá atrás, né? Pediram a nossa sala, né? Lá no Vogue. E aí eu falei assim, caramba, pediram a sala. Eu falei, poxa, mas não quer aumentar o aluguel? Minha sala, investi pesado na sala, né? Você foi lá, a sala é tudo de primeira. E aí, quer aumentar o aluguel? Não, o proprietário quer usar. Eu falei, mas caramba, quer tentar vender? Não, também não. Eu falei, mas já tô 8 anos aqui, tá tudo lindo, maravilhoso. Aí, não tem negociação. Eu falei, caramba, aí vai conversar com Deus, né? Aí tu fica naquela. Não, tá bom, tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus, vamos avançar. Beleza, mas fiquei chateado, né? E aí acabou que a gente conseguiu comprar uma sala no downtown, né? De uma condição que eu nunca imaginei, pagar sem juros, como se fosse aluguel, um negócio assim de outro mundo. E depois eu vi a sala alugando por R$1.000 a mais, né? Aí você fica assim, cara, que maldade, né? Aí o ser humano hoje, cara, ele virou algo que é difícil de você entender, né? Tudo bem, né? Ali pra gente foi melhor, mas eu fico imaginando se fosse uma outra pessoa, um propósito de Deus, ou se eu não tivesse, exato, ou se eu não tivesse num momento de crescimento, né? Se tiver, porque o mercado, quando o meu showroom ficou pronto, foi no início da pandemia. Eita! Entendeu? Então foi uma guerra, assim. Eu falei assim, eu tava deixando de fazer algumas vendas porque eu precisava ter algo fixo, porque todo mundo sabia quem era o Luiz. Não, o Luiz é um cara honesto, entrega tudo que promete, tal, não sei o que, beleza. Mas o Luiz tá onde? Tinha essa necessidade. Então eu fui e montei o showroom. E aí, quando eu montei o showroom e ficou pronto, começou a pandemia. E na pandemia a gente se reinventou loucuras para poder manter todo mundo empregado, para manter essa coisa toda. E aí foi bem legal que na pandemia
quando começou ali os primeiros 6 meses, a gente começou a vender muito rede, né? Isso que é o importante, o ecossistema. Sim. Porque o cara que só faz uma coisa, ele vai ficar dependente daquilo a vida toda. Que eu acho muito legal que o carioca, acho que mais do que qualquer outro lugar do planeta Terra, ele parece que já nasce empreendedor, meu irmão. Ele se reinventa, ele já... né, cara? Essa resiliência já vem lá no genoma. Porque muita gente começou a trabalhar de home office, mas a internet era horrível. Tinha só aí, modem, tinha umas anteninhas. Avançar com a internet. Então, isso a gente vendeu demais, assim. Que a gente foi... Os nossos clientes não sofreram tanto. Sim. Porque eles já tinham uma rede boa. Então, eles começavam a indicar, fulano fez minha rede, não tô sofrendo aqui, não. Ou outro começou a pegar o cantinho da casa que não usava para nada para virar home office, fazer o escritório. Aí, você não quis botar a internet aí, agora tem que pôr. aí você avançava. Então, isso foi ajudando naquela retomada depois daquela paralisação. Então, assim, empreender é sempre um sufoco, né? Então, eu vejo que o Luiz foi muito resiliente, assim, né? Todos os desafios que foi ali, com Deus ali, e fiz acontecer. E Deus foi me ajudando, assim, para a gente chegar até onde chegou hoje, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que é um pouquinho da história aí, das idas e vindas. Passei um processo desse, né? A gente está fazendo alguns ajustes fiscais dentro da operação de e-commerce e, cara, uma parada segurou, demorou e, enfim, não aconteceu. Igual a questão do seu showroom, né? E, cara, o propósito de Deus eu tô falando até em primeira mão pra ele aqui, que eu ainda nem tinha conversado com ele sobre isso. Cara, o negócio aconteceu e foi melhor do que eu imaginava, entendeu? Porque essa segurar vai acelerar pro ano seguinte, poder ajustar tudo que tem para poder ajustar. E literalmente a gente fez uma automação. Eu consegui resolver todos os gargalos operacionais do e-commerce, né? Agora é só a galera pode comprar, tá, gente? Isso aí, já tá liberado. Divulga aí que... Exatamente isso. Mas, cara, é muito importante, né? Você não é a primeira pessoa que fala, mas tá conectado ao propósito de Deus ali, intimidade, faz total diferença para mim, por exemplo, pro processo. É essencial, cara. Pra todo mundo, né? Mas tem que ser o sócio majoritário, tem que ser ele. Tem que ser ele. Muito bom. A última palavra tem que ser dele, porque senão... É legal que quando o podcast, por exemplo, né? A gente estava conversando do outro podcast que eu fiz, é bacana que quando você assiste, né? Aí você, que nem eu, você faz uma avaliação, você fala, caramba, então você vai se ouvindo, você fala, nossa, eu preciso melhorar aquilo ali, eu preciso melhorar isso aqui, falei sobre isso, aí você vai se autoavaliando, né? Porque hoje, qual é a maior dificuldade do empreender? É você estar em constante melhora. Desenvolvendo e melhorando cada vez mais. Porque todo mundo fala que o time que está ganhando não se mexe, mas se evolui, entendeu? Então, assim, você pode até não mexer, mas você tem que fazer aquilo ali evoluir. Então, assim, acho que isso que é o grande desafio hoje, você está sempre em evolução. Porque hoje o aprendizado ele é muito mais rápido. Você pega a inteligência artificial, ChatGPT, você pega tudo aí. Não existe mais segredo. Não existe. Então, assim, se você pegar... Eu tenho 20 anos de mercado, beleza? Mas aí pega um garoto que começou a estudar agora. Ele vai ter acesso ao conteúdo que eu tive em 20 anos em um mês. Então, hoje, não adianta você só falar, eu tenho 20 anos. Você precisa ter 20 anos atualizado. Porque senão o garoto de 1 ano, ele vai saber mais que você. Entendeu? Então, assim, por isso que eu vejo muitas empresas hoje passando sufoco, dificuldade, quando chega uma empresa mais nova. Por quê? Porque ele está desatualizado. Não consegue fazer e ele chega com uma novidade. Né? Exato, porque aí chega um garotão lá, não, porque agora não precisa quebrar a casa toda, não. Bota um interruptor. Beleza, aí você não está atualizado, o que vai acontecer? Não, é melhor quebrar a casa, é melhor fazer isso. Ou tu vai demonizar e se o cara tiver uma consciência a mais... Aí vai falar mal do produto sem conhecer tecnicamente. Eu falo, não, legal, concordo com você, mas então, e esse problema, essa quantidade, essa e essa. Então, assim, hoje eu vejo que o mais importante é você se atualizar sempre, né? Que nem a gente foi convidado agora na Creston para ir para a fábrica dela em Nova York. Maneiro. Fica em Nova Jersey e o showroom em Nova York. Legal. Para que eu vou lá? Eu vou para pegar o que eles montaram e trazer para cá.
entendeu? E aos poucos eu ir montando isso. Por quê? Porque eu quero me manter atualizado. Exatamente. Entendeu? Então hoje tem que estar atualizado. E hoje a facilidade de estudo é enorme, né? A gente brinca até que às vezes a gente tinha que desenhar, ler datasheet, não sei o quê. Você joga lá, fala, tô com essa dúvida e essa. Ele já te manda tudo Te pronto. entrega mastigado. Entendeu? Só que é algo bom. Só que primeiro você tem que estressar o pensamento, né? Estressei tudo aqui. Com o meu conhecimento eu não consegui, então eu vou buscar. Mas aí tem gente que estressa tudo, não consegue, vou tentar uma outra solução que eu já estou acostumado. Não, tem que estressar, tem que conhecer, tem que saber cada produto que está sendo lançado, né? Todo ano tem novidade, a tecnologia está absurdo, todo ano tem. Agora, a cada 6 meses, você já tem um produto novo sendo lançado. No mercado tem alguma tendência que está em crescimento, que vocês, de repente, já conseguem aplicar, de repente, alguma automação? Porque assim, a inteligência artificial na automação, ela já existe há alguns anos, mas de uma forma mecânica. Uhum. Né? Que é, por exemplo, você põe um sensor de luminosidade. Então, quando o sol vai se pondo, você pode ir fazendo algumas coisas. Maneiro. Você acaba sendo uma inteligência. Maneiro. Então, assim, só que hoje mudou, né? Hoje, o grande desafio das empresas de automação é linkar com essa inteligência artificial, com esse robô, né? Que está aí 24 horas mandando que a gente chama de agente, né? Então, assim, quando fizer isso, vai ser legal, porque é que nem a Alexa, ela já tem um pouco disso. Você monta uma frase. Alexa, ligar luz living. Aí você tanto vai falando aquilo que às vezes você fala, Alexa, ligar living. Aí ela já sabe que você quer que ligue a luz, entendeu? Sim. Então, assim, ela vai se acostumando com o teu comando. Então, eu acho que hoje a inteligência artificial, linkando com a automação, que está todo mundo forte estudando isso, vai acontecer que daqui a um tempo você não vai precisar programar mais nada. Né? Que hoje já tá cada vez mais a programação virou configuração. Então você só configura, o cliente quer chegar em casa, acontece isso, aquilo outro. Você configurou. Antigamente você tinha que programar, né? Hoje ainda tem algumas automações que a gente ainda programa, mas está cada vez mais diminuindo. E aí eu acho que a tendência é o link da inteligência artificial de forma dinâmica dentro da automação, onde ela vai ler tudo que o cliente faz e ela vai ajustando. Legal. Entendeu? Que nem hoje a gente consegue, Alexa, bom dia. Aí ela já abre a cortina, já põe uma música, já faz o que o cliente quer pré-setado. Né? Pré-setado. Só que eu acho que vai chegar um tempo que ela já vai ler o que o cliente faz e vai fazer de acordo com ele. Vai ler padrão, né? Vai ler padrão, porque aí ele vai botando na agenda. Esse dia eu acordo tal dia, outro eu acordo tal dia. Então ele fala, acordar tal e já pré-seta. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial vai começar a gerar isso com uma simplicidade maior, um engajamento maior para o cliente ter ali a rotina dele já de forma que ele consiga ler e a gente não precisa fazer muita coisa. Já está todo mundo estudando isso, né? Acho que é o grande avançar aí para os próximos anos. Eu acho que já deve estar, de repente está rolando, só ainda não está formalizado. A gente conversou por exemplo, com as marcas e eles já estão estudando, mas não deram uma data, né? Eles estão estudando isso, mas não deram uma data ainda. Mas se falar assim, Luiz, qual é a tendência? É essa. Luiz, imagina que você está aqui de frente para um bilionário aí, Jorjão. Questão de tempo. É logo ali. Logo ali. E qual a recomendação que você deixaria para ele que está buscando uma empresa de automação para deixar a mansão dele em perfeito estado, 100% automatizado? Quais são as principais dicas para ele poder fazer essa cotação e contratar essa empresa? Eu acho que o primeiro as pessoas fazem muito isso, né? Fazem pouco, na realidade, isso. Primeiro é ver a história da empresa, né? Pegar a empresa, ver quantos anos ela está no mercado, né? Porque a novidade nem sempre tem uma consolidação, né? Como eu falei, pode ser um garoto de 1 ano aqui e se ele estudou, ele vai conseguir fazer. Mas ele não tem aquela carga, né, do mercado, aquela experiência. Então, eu acho que o primeiro passo é você entender quanto tempo essa empresa está no mercado. E o segundo passo é entender quais as marcas que ela trabalha. Hoje, por exemplo, o alto padrão, às vezes, por ser tão rápido, ele não perde 5 minutos para estudar o que ele está comprando. Ele estuda qual é o sofá, estuda qual é o carro, ele sabe qual é a casa, o bairro, tudo, mas acaba não estudando qual é a marca que ele está comprando. Então, ele acaba, em vez de comprar uma marca, ele compra um número. E aí, quando tu compra um número, a empresa, se ela não tiver uma boa ainda, ela vai entregar o que ela quiser. Uhum.
entendeu? E aí, às vezes, ele compra uma Porsche, eu canso de ver isso. O cara comprou uma Porsche e quando você vai na casa dele tem uma BMW lá. E aí na automação, no equipamento de som, tanto que quando a gente entrega a obra, a gente faz um checklist pro cliente vendo tudo, ó. Isso aqui, ó, você comprou isso, tá aqui, ó. Aqui Essa marca aqui. É isso aqui, série. a marca, é isso aqui, ó, tá vendo? Faz um checklist no Porque final. tem que ter toda a integração, né? Exato, e aí ele compra porque é muito fácil. Hoje você entende disso, eu faço o que eu quiser. Que nem eu Sim. falo, o cara comprou uma casa de 10 milhões. Eu posso vender 10 milhões em tecnologia, se ele quiser. Sim, Só que precisa. tem necessidade. Não né? tem necessidade. Então, assim, o cara pode vender 100 mil reais e entregar um produto que 50 mil pagaria, entendeu? O IoT, por exemplo, quando entrou no mercado de alto padrão, é um interruptor que você compra na Leroy por 300 reais, você faz a tua casa por 600 e tem uns caras vendendo isso aí a preço de ouro. Então, assim... E aí, quando você vai ver, nossa, eu perdi esse orçamento por causa de tantos reais. Aí o cliente não quis entender a marca, ele Sim. quis entender o número. Aí, quando você entende o número, você compra um produto que não é aquilo que você imaginava. Aí você vai descobrir quando o teu sonho se realizou. Aí, quando o teu sonho realizou, meu irmão, já tá pago, já tá instalado, a dor de cabeça já tá pronta. Entendeu? Entendi. Então, qual é o meu conselho pro alto padrão, para quem tá comprando? Estuda a empresa. Estudou a empresa, perde 5 minutos estudando as marcas. Eu então falo pro cara que mandou a proposta, quais são as marcas? Me manda o site das marcas, me manda as referências das marcas, porque eu quero entender pelo menos se essa marca é legal. Porque aí o cara fala, pô, vendi uma caixa americana. Aí você chega lá, não tem nada de americano, entendeu? Aí vendi Então você tem que entender É americana produto. chinesa. É, vietnamita. Exato. Ah, Luiz, mas minha obra tá avançada, tá corrido, o arquiteto já tá cobrando, o empreiteiro tá muito corrido. Não tem problema, fecha o projeto. Fecha o projeto e cria-se um tempo para escolher os produtos. Então, assim, hoje a gente se especializou em deixar o cliente à vontade. Se ele não tá querendo decidir agora, beleza, fecha com a gente o projeto. Ah, mas se eu fechar o projeto, sou obrigado a fazer com você? Não, se você quiser, pode fazer com o outro. O projeto é universal. As marcas, elas são praticamente iguais, só muda algumas questões que a gente pode explicar. Então, fecha o projeto. Não está com tempo de ver o produto? Fechou o projeto. Ah, quero ver o produto, fechar tudo. Beleza, vamos fechar tudo, não tem problema nenhum. Mas entende as marcas. Entende as referências, entende a empresa, entende tudo que você está fazendo. Porque é assim como a gente faz com o carro, entendeu? Você vai comprar um carro sem entender tudo? Não vai. Você vai estudar, ver se dá manutenção, se não dá, não sei o que. Você vai saber qual amigo que tem. Então, assim, no alto padrão funciona dessa mesma forma. Ninguém vai comprar uma Ferrari sem ir lá, andar nela, sem entender o que ela faz, né? Tem uns doidos que compram, né? Que você vê na internet aí, o cara não consegue nem entrar no carro. Né? Aí vai, pô, mas quem comprou isso? Mas beleza, é alto padrão, o cara quer mostrar que tem o carro. Mas eu acho que o maior segredo é entender quem é a empresa e estudar as marcas. Perfeito, perfeito. Luiz, não é uma despedida, é um até logo. A gente vai trocar algumas outras ideias futuramente. Considerações finais, hora de deixar aquele abraço, né? Para co-CEO ou CEO, para a família, amigos, para a equipe. Quero agradecer a vocês aí, né, pela oportunidade. Acho que sempre é bom a gente estar divulgando a empresa, o nosso trabalho e até porque eu acho que isso é uma forma de inspirar pessoas, né? Eu digo que o mercado ele nunca é para um só. Às vezes alguém tem um sonho, às vezes gosta do mercado e acha que é algo impossível. Acho que isso está possível para todo mundo, né? Agradecer também a minha esposa, né, Renata. Agradecer aí o meu time, né? Eu costumo dizer que eu sou da parte comercial. Então eu vendo o sonho, mas quem realiza são eles, né? Sim. Estão lá na ponta, instalando. Eu já tive lá, então eu sei como é que é. Não é fácil, é difícil, a gente sempre vem com desafio. A obra sempre é uma coisa diferente, sempre é um desafio. Então eu vejo que eles são uma parte assim, muito importante da empresa. Se não tivessem eles, a empresa não andava, né? A gente consegue fazer? Consegue, mas não é a mesma coisa. Precisa da equipe. Então, agradecer a equipe aí e dizer que a gente vai só avançar. Vamos crescer, melhorar. Se Deus quiser, a gente vai chegar aí nos objetivos. E agradecer a vocês aí pela oportunidade. Sempre que precisar, só contar com a gente aí. Vocês já são de casa, né? Nós já é de casa aí, já ajuda a gente. É isso, galera. Considerações finais, Jorge? Mais um capítulo, né? Mais um episódio muito interessante para elucidar
né, sobre a questão da automação. Agora acho que todo mundo já sabe que a Alexa não é o suprassumo da automação, né? É isso aí. Pois bem. Tem um Alex lá de casa. Que a Amazon não ouça isso, tá brincando? B2. Deixar um beijão pra minha esposa, pro Tadeu, né, que ontem a gente ficou juntinho pra ela sair, ter um tempo de qualidade com as amigas, pra Jeane e, lembrando, precisou, nós tem. Até a próxima, pessoal. É isso, galera. Simbora. Precisou? Nós tem. Boa.